Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom, amém. E mais, a bondade do Senhor não tem limite. A bondade do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor. Agora a paciência tem, né? A paciência dele tem limite. Amém? O limite da paciência dele é quando nós saímos da vontade soberana dele, saímos da sua palavra e persistimos no erro, né? Porque quando a gente sai, reconhece e conserta rapidamente, Ele perdoa e continua nos abençoando. Mas quando há persistência, aí Ele exerce o juízo por amor a nós. Mateus 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou, na outra tradução, diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Na abertura foi dito, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Promessa do Senhor que o Senhor vai ouvir as nossas orações. Mas porque muitas vezes as nossas orações não são atendidas? Nós oramos e o Senhor não responde. Em vários motivos, né? Muitas vezes não está na hora ainda. A gente não está, às vezes, preparado para receber aquilo que está buscando, aquilo que está pedindo. A incredulidade também impede a gente de receber, porque Deus dá àquele que crê, né? Tudo que pedires, crede que o recebereis e tê-lo-eis, diz a palavra do Senhor. O pecado também, né, impede a gente de receber as bênçãos de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. A palavra do Senhor diz em Isaías 58, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então é outro motivo. Às vezes também estamos orando fora da vontade de Deus, fora do propósito dEle. Às vezes o nosso interesse é simplesmente para o nosso prazer. Não estamos pensando na igreja como um todo, não estamos pensando no corpo de Cristo. Em Tiago, a palavra de Deus diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Está vendo? Aqui também tem alguns motivos porque a pessoa não recebe. Sois invejosos, cobiçosos, né? Combatem, buscam, correm atrás. Tem crente que só está correndo atrás de coisas materiais. Infelizmente, né, isso acontece.
o interesse dele é simplesmente, né, coisas materiais, não está preocupado com a sua vida espiritual diante de Deus, não preocupa com a igreja, com o irmão muitas vezes necessitado, ele sabe que está precisando e ele está só buscando, só correndo atrás, né? Como o mundo diz aí que tem que correr atrás, não é isso que o mundo diz? Só que a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor é que nos seguiriam e nos alcançariam quando nós obedecêssemos a voz do Senhor nosso Deus. Deuteronômio 28 está escrito isso. Nós não precisamos correr atrás. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Buscar primeiro servir a Deus, honrar ao Senhor, glorificar o Senhor com as nossas obras, com aquilo que Ele nos deu, né, com o talento que Ele nos deu, com a capacidade, com os dons que Ele nos deu. Quem tem dom de pregar, pregue a palavra. Dom de cantar, cante. Instrumentista, toque para a glória do Senhor. Foi o Senhor que deu o dom para cada um de manusear o instrumento, de cantar. Só que muitos, como os cantores mundanos aí, eles estão usando o dom para a glória deles próprios. E muitos levitas, muitos cantores, instrumentistas, às vezes vai à frente, não estou falando que acontece isso aqui, né? Eu não vejo isso aqui, sinceramente eu não vejo, mas já vi em outros lugares, vai e quer aparecer, quer dar show aqui na frente. Quer dizer, está buscando a glória para si, não está glorificando a Deus. Quando fazemos dessa forma, o Senhor não nos abençoa. Então tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Eu lembro muito, né, do pastor Alcides, né, quando alguém elogia ele, às vezes ele está sentado lá e nem fala, ele só aponta para cima, transfere a glória para Deus. E é verdade, quando a gente faz alguma coisa e é aplaudido ou é elogiado, a gente tem que transferir a glória para Deus. A carne muitas vezes, né, quer vangloriar. Opa, fui eu que fiz. Opa, sou bom. A carne muitas vezes quer isso. Mas quando acontecer isso, sossega. Te repreendo em nome de Jesus. A glória é do meu Deus. Eu estou fazendo é para a glória e para o louvor dele. Então, outra coisa também, pede mal para gastar nos próprios deleites. Eu quero ter um carro bom, uma casa boa, mas para mim, para minha família ali, quando a gente precisa de um ambiente, às vezes tem uma varanda, uma área, né, grande lá no fundo, uma área de lazer, mas quando a igreja precisa, não se dispõe, como a irmã Maria se dispõe da casa dela sempre, né, irmã Maria? Isso é glorificar a Deus, né? Dispor os nossos bens para a glória de Deus, para abençoar também os irmãos, abençoar a igreja. Nosso dinheiro, para glorificar a Deus, honrar o Senhor com o nosso dinheiro, não é só dizimar, é ofertar também, é ajudar na beneficência, ajudar o irmão necessitado. Isso é honrar o Senhor com o nosso dinheiro. Há muitas vezes, né, quer juntar mais e mais e não está nem aí para aquele que está precisando. Não abençoa, não dá uma oferta maior. Né? A moedinha de R$1 e a dotinha de 2 está sempre presente no gasofilaço, né? Mas a de 10, a de 20, a de 100 nas ofertas é raro, não é mesmo? Cada um oferte como propôs no seu coração. Aí vem aquele propósito, aquele pensamento, eu vou ofertar R$100, mas enfia a mão no bolso, tem uma de 10, aí coloca a de 10. O dinheiro muitas vezes escraviza, os bens materiais escraviza. A pessoa muitas vezes fica preso nessas coisas, não abre a mão, né? Deus tem muito mais para dar para a gente. Muitas vezes até mesmo em casa fica segurando o dinheiro, não libera para a esposa, para o filho, para comprar um remédio muitas vezes. Alguma coisa que está necessitando, pode, mas está segurando. O dinheiro, você sabe para que o dinheiro serve? Para suprir as nossas necessidades. É para isso que o dinheiro serve.
para comprar as coisas, com os bens que nós precisamos. É claro que a gente precisa economizar quando vai fazer uma aquisição maior, né? A gente precisa juntar um dinheirinho, tem que economizar, tem que ter sabedoria. Mas ser sábio não é ser munheca de samambaia, não. Ser sábio é saber administrar as finanças na direção do Espírito de Deus, amém? Porque Ele nos guia em toda a verdade, na palavra. Então a gente às vezes muito ora de maneira errada, age de maneira errada. O Senhor Jesus, Ele disse para os discípulos dele: quando vos orais, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Ele começa dizendo Pai nosso. O Pai é nosso, de nós todos, de todos aqueles que entregou a sua vida para Jesus. Não é Pai meu que está no céu. Pai nosso, uma ideia de coletividade, né? Uma visão do corpo. Orar pensando no corpo de Cristo, em todos os irmãos, né? Orar para a igreja, orar pela liderança, orar pelos pastores, não só os daqui, da cidade, do Brasil, do mundo inteiro, está sempre orando, pensando no corpo, pensando em todos os filhos de Deus. A Bíblia diz para a gente buscar, né, o interesse de outro e não o de si próprio. Está escrito desta forma. Eu não estou querendo dizer, irmão, que você seja a mão aberta e sai por aí, que você que tem um dinheirinho, distribuindo dinheiro para todo mundo, ajudando todo mundo. Tem que fazer tudo na direção do Espírito de Deus, porque tem muito crente folgado também, que aproveita da situação. Vamos falar a verdade, não é mesmo? Então é com sabedoria, a gente precisa, né, pedir a direção do Espírito Santo em tudo que a gente vai fazer. É hora, é isso mesmo que tem que ser feito, posso ajudar. Não está no juízo do Senhor, porque muitas vezes a pessoa está sofrendo porque está no juízo de Deus. Você vai ajudar, você vai ser participante da disciplina também. Eu conheço uma história que uma pessoa acolheu uma irmã em casa porque ela estava com dificuldade e essa irmã deu um problema e foi difícil para o irmão livrar dela depois. Ela estava no juízo de Deus e ele foi ajudar. Se tornou, né, participante da disciplina. É aquela história, né, de se tornar fiador de alguém. Aí vai se enredar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado, o que é ser santificado? É tornado santo. Mas o nome de Deus é santo, o nome de Deus é santo, sempre foi santo e sempre será santo. Mas o que é santificar o nome de Deus? É agir de maneira correta, a glorificar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações. É dar motivo às pessoas em nossa volta de falar bem de nós, falar bem da obra de Deus. Crer que verdadeiramente o nosso Deus é um Deus que opera maravilhas, que transforma vidas. Não adianta vir para a igreja, ser membro de uma igreja e continuar a mesma vida errada, as mesmas práticas erradas. É preciso buscar a transformação, a libertação a todo dia. Todo dia nós precisamos analisar a nossa vida. Todo dia nós temos o que consertar diante de Deus. Porque perfeitos só seremos no dia do Senhor. Naquele dia, Ele vai completar a obra em nós. Está escrito isso em Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a obra em vós, a completará até o dia de Cristo. Então, todos os dias nós temos que buscar de Deus, porque Ele que vai nos transformando. A palavra do Senhor diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lendo, meditando a palavra, trazendo a palavra para o seu coração, para a sua mente, para a sua vida, ela é viva e eficaz. Quando ela vem, o poder de Deus age na sua vida, te transformando dia após dia. Não existe mágica, é o poder de Deus agindo nas nossas vidas, diferente, né, das religiões por aí.
São simplesmente rituais vazios, crenças que não levam a nada. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra do Senhor diz que foi-nos dado o reino. Por que está falando para buscar, venha a nós o teu reino? O versículo que eu citei, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, é buscar ter uma vida reta diante do Senhor, a prática da palavra, obedecendo os mandamentos do Senhor, para ter uma vida santa, reta diante de Deus, crer na palavra, tomar conhecimento da palavra, colocar em prática, como eu disse, o Espírito de Deus vai agir na sua vida. O Espírito e a palavra são inseparáveis, é Ele que vai operando nas nossas vidas, nos dando a direção, ou seja, Ele vai exercer um certo domínio sobre as nossas vidas. Ele não vai te obrigar a seguir a Ele, mas se você se submeter a Ele, Ele vai te orientar de acordo com a palavra, vai agir na sua vida de acordo com a palavra. Você vai ser dominado pelo poder, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Não é aquele domínio de escravo, como era antes, quando a gente não conhecia Deus, a gente não queria fazer isso e acabar fazendo. Os viciados, os bêbados, não queriam beber e acabava bebendo. Eu conversei um dia conversando com um bêbado um dia, e ele falou que ele não queria fazer aquilo, ele pensava na família, e ele falou isso chorando, as lágrimas escorrendo, que ele não queria fazer aquilo, mas quando ele estava de ressaca, quando ele passava mal, ele falava que não ia fazer aquilo mais, mas ele não aguentava. Por quê? Porque existia um domínio maligno sobre a vida dele, que o levava àquilo, que o prendia no vício. O viciado não está no vício porque quer, porque ele está preso. Há um espírito do vício que o prende. São cadeias espirituais, precisa de oração, precisa de libertação. Acho que a gente precisa convidá-los para vir para a igreja, para orar com eles aqui, para serem libertos. Mas o domínio do Senhor é um domínio bom, suave. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Amém? Então, buscar o reino, o domínio do Senhor, fazer a vontade dele. É a vontade dele, não é mais a minha vontade que conta. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz isso em Gálatas 5:20 ou 3:20. Está escrito lá, é o 3:20 ou 5:20, eu não me lembro mais o capítulo, certo? Mas é a vontade do Senhor que conta. E é interessante que fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já parou a pensar como que a vontade do Senhor é feita no céu? Como que os anjos agem lá? Quando o Senhor manda, dá uma ordem, será que eles ficam desanimados? Ah, não vou hoje não, Senhor, hoje eu estou desanimado, eu vou amanhã. Será que é dessa forma? Não, é prontamente. E o relacionamento entre eles lá? Será que alguém chega perto de Deus? Ô Senhor, eu não gostei do que Miguel falou não, o Gabriel falou isso, eu não gostei. Será que tem isso lá no céu? Não tem não. É harmonia total, é amor, é uma convivência maravilhosa. É isso que o Senhor quer no meio da igreja. Que sejamos unidos, que amemos uns aos outros, como amamos a nós mesmos. E mais do que isso, o Senhor diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É Gálatas 2:20, não é 3 nem 5, é 2, amém? Então é assim que deve ser feita a vontade do Senhor. Qualquer coisinha, o irmão passou, não cumprimentou, a pessoa fica chateada. Gente, eu às vezes passo perto das pessoas, quase esbarrando e não vejo aí na rua. Se eu passar perto de alguém e não cumprimentar, é porque eu não vi. Tá bom? Não vai ficar com raiva de mim não. Misericórdia, nem pode,
Sou distraído. Hoje mesmo aconteceu. Uma irmã que era daqui, já não está aqui mais. Ela estava sentada, eu passei daqui no maço assim dela. Vi que tinha uma pessoa ali, mas não vi quem era. Fui lá, voltei. Depois que eu voltei, que eu vi. É aí que eu cumprimentei ela. Eu cheguei e dei bom dia para todo mundo que estava, né? Mas os irmãos é diferente, a gente cumprimenta a parte, não é mesmo? Tem gente que fala, não vou com a cara de fulano. Tem uma antipatia de fulano. Isso tudo cai na palavra inimizade. Isso não pode haver entre o povo de Deus. Nós temos que ter um relacionamento de irmãos, um relacionamento sadio. É claro que vai sempre ter alguma coisinha, né? Quem tem irmãos aqui sabe, né? Já brigou com o irmão. Mas daí a pouquinho tá os dois lá conversando, numa boa. Perdão. Tem que haver perdão. Porque a palavra de Deus diz para a gente perdoar. Porque vai haver algum problema. Mas se houve, libera o perdão. Mesmo que o irmão não pedir, mesmo que o irmão não se humilhar, eu perdoo em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque assim você vai ficar livre. Porque aquele que não perdoa, ele fica preso. Na parábola do credor incompassivo fala sobre isso. Que aquele que não libera perdão, ele fica preso. E ele é atormentado. Muitas vezes a pessoa tem problemas de sono, não dorme direito, tem tribulações à noite. Por quê? Porque está preso, porque não liberou perdão para alguém. E às vezes pode cair até numa depressão por causa da falta de perdão. Até o ímpio fala sobre isso. Eu vi um psicólogo, ele já morreu, chamava Antônio Roberto, falando sobre isso. Que quem não libera perdão, ele adoece. E aquele que deseja o mal para o outro, é como aquele que toma um copo de veneno e espera que o outro vá morrer. Está se envenenando, aquele que não perdoa, aquele que deseja mal, que odeia. Está se envenenando a si mesmo. Então é preciso liberar o perdão. Viver, pelo menos tentar imitar o relacionamento, a convivência lá no céu. Nós não somos perfeitos, nós não vamos conseguir, mas nós temos que nos esforçar para viver melhor possível aqui entre os irmãos, amando-nos uns aos outros, cooperando uns com os outros, aconselhando uns aos outros, exortando uns aos outros, não é mesmo? Com amor, com sabedoria, com longanimidade. Isso também é obra de Deus. Exortar também é obra de Deus. Quando o seu irmão está fazendo uma coisa errada, assim, principalmente quando é criança, faz isso não, eu vou cantar para a mamãe, não é mesmo? Fala para o seu irmão também, faz isso não, o papai está vendo. Então essa primeira parte aí fala do nosso relacionamento, nossa vida com relação a Deus, o que Deus requer de nós, para que nós possamos ter as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Depois vem, perdoa o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Aqui ele fala das necessidades básicas, das nossas necessidades do nosso dia a dia. Não é somente a comida, nós precisamos de roupas, nós precisamos de calçados, nós temos as nossas necessidades. Então, aí nós vamos pedir ao Senhor, e Ele vai dar. A palavra do Senhor diz que Ele sabe de tudo que nós precisamos antes de pedir, mas Ele nos orienta a pedir, a palavra dele diz para a gente pedir, então vamos pedir. Mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscar o domínio de Deus e ser justo, porque a promessa de Deus é que o justo será grandemente abençoado. Depois você lê o Salmo 112. Fala sobre o justo, sobre as bênçãos na vida do justo. Em Provérbios também tem muitos versículos que falam da bênção do Senhor na vida do justo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
a gente vê muitas vezes os religiosos aí, eles pegam isso aqui e fazem disso uma reza, né? Aí fica repetindo todo dia aquilo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Às vezes até cantam, né? Mas não presta atenção no que está escrito aqui. Nós vimos uma pessoa falando, né, pastor, que não perdoavam a outra de jeito nenhum. Aí eu falei para ela, a senhora reza lá no Pai Nosso. Está escrito lá, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se a senhora não perdoar, Deus não vai perdoar a senhora também não. Não sei o que aconteceu, não vi ela mais, mas com certeza a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Vamos esperar o efeito da palavra na vida dela. Então nós precisamos perdoar para também sermos perdoados. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos orar para Deus não nos deixar cair em tentação. Tentação, nós somos tentados a todo momento. O pecado está, né, em nossa volta a todo momento. Situações que favorecem o pecado, né, a todo momento. O diabo às vezes dá uma mãozinha e cria situações. E mesmo sem ele, né, nem sempre é demônio, mas situação para levar as pessoas a pecar, a gente encontra em todo lugar, toda hora, até dentro da igreja. Até dentro da nossa casa. Então buscar do Senhor para nos fortalecer, para não deixar a gente cair em tentação. A carne é fraca, né? O Espírito está pronto. Então que o Senhor venha, né, nos dar graça, que a gente venha alimentar o Espírito para estar forte, né, e resistir aquilo que vem sobre nós. E Ele vai nos guardar. Tem situação complicada que é só Deus para livrar a gente e não deixar a gente cair. Tem situação complicada. Muitas vezes, né, despeja tudo em cima da gente para tentar destruir a gente de uma vez. Só a graça de Deus para livrar a gente e não deixar a gente cair. Situações no trabalho, um lugarzinho complicado é trabalho e escola. Os jovens, né, nas escolas sofrem. É gente toda hora zombando, espezinhando a paciência da gente, tentando tirar a gente do sério. A gente precisa ter paciência, buscar, né, no fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a longanimidade, né? Aquela paciência, né, acompanhada do amor, da tolerância. É mesmo? Precisamos do fruto do Espírito. É outra coisa que a gente precisa pedir a Deus. A gente tira o Espírito Santo para nos encher do fruto dele. Então precisamos perdoar e precisamos orar a Deus para não nos deixar cair em tentação. Por quê? Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, quando nós começamos, né, no começo aqui diz: Pai nosso que estás no céu. Ele está nas alturas, Ele está muito elevado, Ele está acima de tudo e de todos. E aqui diz que porque teu é o reino, o poder e a glória, ou seja, Ele domina sobre todas as coisas. Ele tem todo o domínio, todo o poder e toda a glória pertence a Ele. Então Ele pode nos livrar de todo o mal, porque até o mal não vem de Deus, mas Ele pode nos livrar dele. Ele tem domínio sobre o mal. Satanás apronta todos aí, os demônios estão agindo, mas só até onde ele permite. Aonde a palavra dele entra, ele não deixa mais os demônios agir. Porque onde a palavra entra, o Espírito de Deus entra também. E aí a casa não vai estar vazia. E demônio só entra em casa vazia, onde o Espírito de Deus não se faz presente. Precisamos buscar mais e mais, nós que já temos as primícias do Espírito, estar mais em comunhão, né? Mais se submetendo à ação, à direção do Espírito de Deus, porque quanto mais cheio da palavra, mais cheio do Espírito, mais longe das artimanhas de Satanás nós vamos estar, mais fortes vamos estar para resisti-lo. Amém?
E a palavra do Senhor continua: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É condicional o perdão de Deus. Está condicionado ao nosso perdão, a maneira como nós liberamos perdão. Às vezes é complicado, às vezes é difícil. Precisamos orar, porque tudo isso é ação de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele que opera tudo em todos. Ele que opera em nós tanto o querer como o realizar. Então a gente tem que se submeter a Ele, ir para os pés dEle, né? Colocar os nossos problemas diante dEle, as nossas fraquezas, clamar a Ele, e aí Ele vai agir nas nossas vidas. Além de nos transformar, além de nos moldar segundo o propósito dEle. Jeremias 33 diz: clama a mim, 33:3, clama a mim e responder-te-eis. Ele vai ouvir as nossas orações, vai agir nas nossas vidas, vai responder e vai anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Vai revelar os mistérios da sua palavra. Porque isso aqui, tem muito teólogo aí, tem muito intelectual aí que já leu a Bíblia, interpreta a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia, não conhece a essência, não conhece os mistérios da palavra de Deus, porque isso só é revelado pelo Espírito de Deus àquele que tem um coração quebrantado, que se humilha diante de Deus, que recebe a sua palavra com prazer. A esse o Senhor revela os seus mistérios. Quando Jesus estava ali em Jerusalém pregando, Ele pregava para a multidão em parábolas, mas depois Ele explicava para os seus discípulos. Todo mundo tem acesso à palavra, mas a explicação, a revelação, só os discípulos do Senhor é que recebem. E aquele que se achega mais a Ele, é o que mais vai ter, mais vai receber do Senhor. Então estejamos prontos, vamos orar, vamos buscar o Senhor, mas vamos orar segundo a vontade dEle. Você lembra Jesus quando estava lá no monte, né? Perto da hora de ser crucificado, Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo, seja feita a Tua vontade. Tem momentos difíceis na nossa vida que a gente... não posso fazer isso, não aguento, não vou dar conta, não posso, não tenho força, não tenho capacidade para fazer isso. Não, Deus, isso não. Deus, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não tenho capacidade nenhuma de exercer este cargo, essa função, mas se é a Tua vontade, usa-me e capacita-me. É a vontade dEle que conta, a vontade soberana do Senhor. Busque fazer a vontade soberana do Senhor. Busque praticar esta palavra, que praticando essa palavra, a fé vai sendo acrescentada. Obedecendo a Deus, você vai sendo santificado, você vai estar vivendo de acordo com a vontade dEle, e aí Ele vai responder às nossas orações. Amém? A mão de Deus não está encolhida, ela está pronta para abençoar. Então seja abençoado e seja um abençoador também. Deus colocou nas nossas mãos poder para abençoar. Nós temos um poder nas nossas mãos que a gente pode fazer muito mais além do que nós estamos fazendo. O Senhor Jesus disse que nós imporia as mãos sobre os enfermos e os curaria. Então nós podemos fazer isso. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Quem falou isso? Jesus. Quem é Jesus? Aí tem várias definições de quem é Jesus, né? Mas uma delas, Ele é o Verbo de Deus. Ou seja, aquele que age. Se Ele está em nós, quando a gente profetizar, quando a gente abençoar, vai acontecer. Provérbios 21. A morte e a vida está no poder. 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que bem a usar, comerá do seu fruto. Então use isso que o Senhor te deu para abençoar as pessoas.
Põe as mãos sobre os viciados, ore para que sejam libertos. Os possessos, né? Você sabe que está demoniado. Põe as mãos e manda sair em nome de Jesus, porque isso é vontade do Senhor. Amém? Fazendo isso, nós vamos estar glorificando a Deus, vamos estar santificando o nome dEle. Amém? Deus abençoe a igreja. Nós vamos estar orando agora. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos com os nomes aqui.